Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do Dia. Muito bem, a semana que inicia, reflexões novas e o Salmo do Dia também, sempre trazendo luz para nossos caminhos, porque lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o Salmo do dia de hoje, pensando aqui em Provérbios, que também está nessa mesma categoria de livros de reflexões, poesias e ensinamentos. Eu estou aqui com Provérbios capítulo 16 e vai ser o provérbio do dia, a palavra do dia, e apenas o versículo 18. Olha aqui que palavra linda, que conselho para essa semana que começa. Irmãos, o caminho da humildade é um caminho tão excelente, tão maravilhoso. O caminho do perdão, da reconciliação, o caminho daquela pessoa que aprendeu de Cristo, quando ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Provérbio 16, o versículo 18, ensina assim para mim e você, nesta manhã: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu vou repetir, tá bom? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É interessante essa relação aqui e a verdade dessas palavras que está tão clara para nós nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 23 de outubro. Comece o dia pedindo a Deus misericórdia e um coração quebrantado. Nada de altivez, nada de autossuficiência, mas tudo na dependência de Deus. Você lembra a verdade desta palavra examinando a Bíblia, dando um passeio nela? O que aconteceu ao rei Nabucodonosor, porque ele se exaltou, levou uma queda tão grande, irmãos. A Bíblia fala da queda dele. Foi uma queda terrível, porque ele se exaltou e Deus não se agradou da exaltação dele e mostrou para o rei Nabucodonosor que não importa o título dele, mas ele precisava respeitar Deus. E lá no capítulo 5 de Daniel, o versículo de número 20 diz: quando ele se exaltou o coração, o seu espírito se endureceu em soberba, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Olha aqui, Deus deu a ele riquezas, Deus deu a ele poder, Deus deu força, mas ele não reconheceu que foi Deus, achou que foi ele, achou que tinha muita popularidade, achou que tinha muita habilidade e começou a exaltar o coração, caiu, e Deus passou dele a glória, e ele foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada, sabe como foi? Com os jumentos. Está aqui na Bíblia. Saiu do palácio e foi morar com jumentos, porque desobedeceu a Deus. Fizeram-no comer erva como bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer ele constitui sobre ele. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Ele é grande. E Nabucodonosor achava que era ele. Coitado do homem quando começa a se exaltar, achando que eu agora sou o pastor tal, eu mando em tal. Manda nada, amado. Sabe nem o que é que vai acontecer hoje. Dependemos de Deus. A glória é para ele. Se tu cantas, é dele a glória. Se tu pregas, a glória é dele. Tudo é do Senhor. Então Deus, ele é quem é tudo em nossas vidas. Então aqui diz que a soberba precede a ruína. Cuidado com esse orgulho. Não vai te levar para canto nenhum, a não ser para desgraça, a não ser para humilhação, até você voltar e adorar a Deus. E o rei Belsazar, misericórdia, o que aquele homem fez? Ele se exaltou e começou a dar glória aos deuses de ouro, de prata, de bronze,
esqueceu que era Deus, apareceu a mão na parede, tomou o reino dele e ele caiu. A soberba precede a ruína. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a guerra. Você lembra do rei Amazias? Você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 14, 10. Pensou também que era grande. Começou a se exaltar diante de Deus. E Deus tomou aquilo que deu. Deus dá e Deus toma. Você lembra do rei Uzias? São muitos testemunhos que a Bíblia tem. O rei Uzias ia tão bem. 52 anos ou 55 de reinado. Tudo que ele fez foi coisa maravilhosa. Ele foi chamado um homem amigo da agricultura. Invenções diversas. Mas o coração dele se exaltou. Achou que ele era o grande, o tal. E a Bíblia diz que nasceu lepra na testa dele. Ele queria e desafiou até os sacerdotes. Mas Deus não se agradou. Ele ia tão bem, mas começou a se exaltar diante de Deus. Herodes não deu glória a Deus e ele também teve o seu prejuízo. Ele caiu. Amados irmãos, a soberba precede a queda. A soberba é um pecado mais antigo do mundo. Ela chegou a seduzir Satanás para rebelar-se contra Deus. E a consequência foi a queda. Isaías 14, 22. Através dela, a serpente, Satanás, ela enganou Eva. Gênesis 3,15. Cada coração humano é suscetível ao pecado, à abominação, querer ser maior. Provérbios 16,5 diz assim: abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele ajunte mão a mão, não ficará impune. A altivez do coração traz tristeza para Deus. O texto fala ainda que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Primeira carta de Pedro 5,5. E aqui temos muitos textos que falam de queda de homens que se exaltaram e caíram, porque a glória pertence a Deus. A glória é minha, eu não dou a ninguém. Os soberbos se enganam-se a si mesmo, eles vão cair. O pecado de Edom e seu destino. Leia Obadias, você vai ficar impressionado. É um livro no Antigo Testamento, só tem uma página, mas fala de um povo que caiu do alto porque se acharam grande. Exemplo dos fariseus, também caíram. Até na hora da oração se achava melhor do que os outros. E Deus, ele diz que todo aquele que se exalta será humilhado. Os judeus tinham orgulho de sua descendência. Há muitas pessoas que se orgulham da sua igreja. É bom se alegrar, é bom você estar feliz com sua igreja, isso é bom. Mas não idolatra não, porque a glória é de Deus, tudo é para Deus. A Bíblia fala do homem rico que orgulhou-se das suas provisões. E a Bíblia chamou ele de louco. Louco, essa noite te pedirão tua alma que tu tens preparada para quem será. Os soberbos são desumanos. Você vai ver em Obadias falando sobre isso. Eles zombam do santuário. A soberba significa o alto extermínio. Obadias 4. Orgulho e desobediência levaram o faraó à perdição. Êxodo 14. O entendimento do soberbo é loucura. Daniel capítulo 2, de 1 a 5. Os olhos do soberbo são cegos para a sua própria falta. São ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que nesta manhã, a palavra de Deus nos exorta a sermos mais humildes e pedir direção de Deus. Vamos pedir direção com humildade. Não sei se você lembra do versículo que eu entreguei a todos logo no começo deste culto, porque o gabinete é um culto no lar. Eu vou ler o versículo para você mais uma vez. Diz assim, um conselho bíblico na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 3, 5 e 6. Escuta aí, você está fazendo café. Escuta aí você que está dirigindo. Escuta aí você da carona. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele vai mostrar o caminho certo. Dependência, humildade, fé. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Presta atenção que Deus está falando conosco.
Provérbio 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez, o nariz empinado do espírito precede a queda. Vamos viver humildemente diante de Deus. Vamos pedir a Ele perdão, misericórdia da arrogância, da prepotência e da altivez. Você lembra do Salmo de número 131? Quando o salmista diz: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar minha alma, como uma criança desmamada no braço da sua mãe, assim a minha alma para contigo. Aqui fala da humildade do salmista. Espere, Israel, no Senhor. Quando você é humilde, espere em Deus, vai receber vitória. Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo meus olhares, não. E eu não mando procura de grandes coisas. Eu estou na minha, estou esperando somente no Senhor. Eu fiz calar e sossegar minha alma, como uma criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para comigo. Sabe o que é que Davi está dizendo? Um homem que tinha uma coroa na cabeça, um homem que tinha exército, tinha ouro e tinha prata. Eu sou pobre, sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não confia na tua mixaria, naquele pouco trocado que tu depositasse no banco. Tudo passa, tudo acaba, mas confia no Senhor, faça o bem e você vai ter vitória. E ande humildemente diante do teu Deus. Essa é a mensagem que começa essa semana. Vamos pedir a Deus andar com humildade diante de Deus e Ele vai dar vitória no nome de Jesus. Você pode dizer amém?